Estamos cansados porque fazemos demais ou porque estamos vivendo na contramão dos ritmos da vida? E essa experiência ela é social, coletiva e a gente não tem como sair dela? Ou também existe um componente individual e o caminho de cada um nessa dinâmica da vida contemporânea? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mercúrio. Olá, estamos de volta a mais um episódio. Agora já um pouquinho mais acostumadas aqui com as câmeras. Primeiro eu quero agradecer a quem já ouviu os episódios anteriores, quem deixou comentários lá no Spotify, no YouTube, no Instagram e também no Substack. E mais uma vez eu quero agradecer, um agradecimento super especial à nossa marca patrocinadora dessa temporada, que é a Ivabio. É uma marca tão linda, tão especial, que coloca no mundo cosméticos naturais, cosméticos orgânicos, biodinâmicos e que cuida da nossa pele, mas também cuida de todo esse ecossistema de produção, porque entende que o produto, para fazer bem para a nossa pele, ele precisa também fazer bem para a terra, para quem produz todos os insumos dessa cadeia. E nossos ouvintes têm 10% de desconto nos produtos da Ivabio, entrando lá no site, colocando o nosso cupom, que é Mercúrio10, no final da sua compra. Bom, mas antes da gente entrar no nosso tema, a gente ficou pensando que talvez seja bom a gente se apresentar direito, porque nem todo mundo nos conhece, né, Dé? Então, eu sou a Carla Latini, eu sou psicóloga, sou aconselhadora biográfica. Atualmente, em 2026, estou com 42 anos, tenho 2 filhos. E eu acho que escutar a história das pessoas sempre foi algo que me motivou, me cativou, sempre me moveu. Entender o que está por trás daquilo que aquela pessoa revela. E eu atualmente trabalho com isso, então eu trabalho como aconselhadora biográfica, é uma das coisas que eu mais amo fazer, que é entender o que está por trás da história de vida daquela pessoa. E você, Dé, conte um pouquinho. Bom, eu sou a Débora Garcia, sou aconselhadora biográfica também, terapeuta Ayurveda. E depois de um período, né, no início da minha carreira trabalhando em organizações, fui percebendo que na realidade o meu maior tema, assim, maior paixão de trabalho era olhar para a vida das pessoas, cuidar, orientar, né, e ser um acompanhamento para as pessoas que estão em busca de evolução, de caminhos de autoconsciência. Então escolhi esse caminho, né, do aconselhamento biográfico e da Ayurveda. E hoje atendo, né, presencialmente ou online, conduzo workshops e vivências, às vezes junto com a Carla, às vezes não, mas enfim. E provavelmente eu já te acompanhei bastante, você lavando uma louça, no trânsito por aí, na academia, no podcast Mercúrio, mas acho que agora estamos mais devidamente apresentadas, né? Engraçado, as pessoas, a gente fala, ai, te conheço do Mercúrio, mas o que você faz mesmo? Então, né, aproveitar esse espaço para trazer aqui para vocês também, né? Boa. Muito bem. E entrando no tema de hoje, né, é uma das frases que a gente mais ouve, né, assim, na clínica, nos atendimentos, quando uma pessoa está diante de nós, né, assim, ai, eu tô muito cansada, ai, eu tô completamente desvitalizada, eu não sei como fazer para ter uma nova energia, né? Isso é muito comum, né? Mas geralmente essa frase vem acompanhada de não, mas tá tudo bem, eu tô dando conta, né? Então, e a gente entrou nessa, né, nessa dinâmica de se acostumar a estar cansado ou cansada, né? E quase não sabemos mais qual é o motivo e o que de fato nos faz estar cansados o tempo todo. E aí, de repente, você se depara com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu companheiro dizendo a mesma coisa. Então, a gente, né, preparando aqui essa pauta para essa conversa, a gente chegou um pouco nisso, né? O que é? Será que o cansaço deixou de ser um sinal, virou uma identidade, né? Coletiva, né? Coletiva. Não, e é quase inadequado você falar, assim, acho que eu quase não escuto ninguém falar isso, mas falar assim, nossa, eu tô com tempo. Sim. É fora do tempo. Sim. As pessoas falarem, estou com tempo. Sim. Então, hoje em dia, é algo que parece inadequado. Parece que o correto, o certo, Sim. tá cansado, tá ocupado o tempo inteiro.
E sustentar esse lugar de que, sim, tô cansada, mas tá tudo bem. Eu dou conta. E aí, acho que a ideia hoje é a gente aprofundar um pouquinho e ir pra trás dessas camadas que a gente vê da superfície, né? E não se acostumar, né? Assim, não se acostumar com esse estado, assim, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa, refletir sobre isso. Bom, e como ponto de partida dessa nossa conversa, eu queria citar um livro que já é bem conhecido, um livrinho fininho, mas difícil de ler, bem filosófico, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Não sei nem se eu estou falando certo o nome dele, mas eu acho que é por aí, tá tudo bem. Sociedade do Cansaço, a gente vai colocar aqui para vocês terem como referência. Mas o que é interessante do livro, né? É que ele traz uma visão sobre a nossa sociedade, a nossa cultura atualmente, né? Ele coloca pra gente que a gente veio de uma sociedade em que era muito pautada no dever, na disciplina, na obediência, né? Em que a gente obedecia regras, né? E a gente passou a ser, né? A se pautar num inconsciente social do poder ilimitado, do poder absoluto, do desempenho, né? Da produção excessiva. Então isso faz o que com a gente? Faz com que nós nos tornemos, né, os submissos a nós mesmos, né? Ou seja, os exploradores de nós mesmos, né? Em que a todo momento a gente precisa produzir, a gente precisa desempenhar, a gente precisa estar em ação e colocando algo no mundo. Então, isso, como vocês já devem estar, né, pensando, o que vai dar nisso, né? Vai dar, sim, essa sensação de esgotamento, né? Da hiperatenção a todo momento, em que a gente não descansa mais. Porque se eu mesma sou, né, a que vai me dizer a hora que eu posso parar, mas eu tenho essa sensação do poder ilimitado, eu posso tudo, tudo que eu quiser, né, a gente cai nessa armadilha, né, de nunca parar. Né? Então a gente segue nessa toada do esgotamento e aí, enfim, essa perspectiva que ele traz, né, no livro, desse esgotamento a todo momento, assim. E aí eu acho que juntando esse lado, né, da sociedade, que é um pouco do que você trouxe, desse momento que a gente vive, e aí olhando para os indivíduos, né, porque acho que nesse episódio talvez a gente faça essa dança. Sim. Um pouquinho. O quanto que tem, talvez em algumas pessoas, uma crença não tão consciente, né, não tão visível assim, de que se eu tô ocupada, eu sou necessária para o mundo. Eu tenho um valor. Então, se eu falo que eu tô ociosa, que eu tô sem tempo, que eu tô tranquila, que eu tô em paz, putz, espera, eu não tenho valor. E aí, essa equação tá deixando a gente bem prisioneiro. Sim. Né? Então, o quanto que... Eu fiquei me refletindo, né, enquanto a gente estava fazendo a pauta desse episódio, o quanto que desse cansaço coletivo e individual tem a ver também com essa nossa necessidade de sustentar e de sustentar mesmo, de comprovar o nosso valor e a nossa importância. E o quanto que isso é uma armadilha? Sim, né? esse cansaço, né, é um sintoma e, na verdade, um sinal da importância e do valor que a gente tem, né, como seres sociais, né? Sim. Onde a gente pertence, né? Então, exatamente o que você estava falando, quase que uma identificação, assim, é esquisito eu dizer que eu não ando cansado, né? Então, é um problema coletivo, mas individual também, né? Que a gente não sabe onde começa, onde termina, mas que a gente sabe que está entrelaçado e tal. Exatamente. E o quanto também, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo novos papéis, né? Novas responsabilidades, as coisas vão mudando. Sim. E a gente vai acumulando ao invés de a gente abrindo mão. Então, um exemplo clássico que talvez muita gente também se identifique, mas da minha maternidade, por exemplo. Quando eu me tornei mãe da minha filha mais velha, eu trabalhava no mundo corporativo, eu tinha minha vida por lá. Ela nasceu, eu simplesmente... então agora eu também sou mãe. Essas duas coisas não dão... Assim, eu não consegui fazer isso acontecer da mesma forma, né? Ter o mesmo peso. E continuar sendo uma excelente profissional e ao mesmo tempo ser uma mãe presente. A equação não fechava. E o quanto que isso
vai deixando a gente cansada, né? Então, acho que talvez naquele momento, tudo bem que eu tava lá nos meus 30 e poucos anos, sem trazer essa culpa, que também acho que é um tema que depois a gente pode entrar, mas o quanto que talvez olhar para aquela realidade e entender aonde que tá o meu valor? Sim. O que eu preciso sustentar aqui? Aonde que eu preciso me provar? Em qual desses... Como eu vou fazer com que isso aqui funcione? Acho que, lógico, não temos resposta. Acho que esse episódio a gente vai trazer muitos questionamentos, muitas reflexões, muito com a intenção de trazer, de ampliar essa conversa. Sim. E eu acho que esse é um exemplo, né? O quanto que eu acumulei esses 2 papéis e aí eu entrei num sofrimento ali, porque, putz, não conseguia fazer isso e nem isso da forma que eu gostaria de fazer. Sim. E eu acho que isso que você falou, né? Essa ideia da gente só incluir, né? Quando a gente vai incluindo mais coisas sem avaliar, né, se aquilo cabe, né? Aquela coisa, uma cestinha, ela pode ocupar, pode, né, sustentar uma quantidade de coisas, assim, né? Mas não esse excesso, né? Então a gente vive em excesso, é um pouco disso, né? Essa hiperatenção a todo momento, o excesso de informação, o excesso de estímulos, né? O excesso de atividades, né? E essa ideia de que o valor é atrelado a né, a essa capacidade de produção e não do ser. Que é até o que a gente falou no episódio anterior. Se você não ouviu, volta lá. O quanto que a nossa vida está pautada pela performance. Sim. Por a gente produzir o tempo inteiro e aí vai acumulando. Tá, e eu nessa história, né? Como que eu me encaixo nisso? Sim. E essa ideia um pouco também de essa não percepção das mudanças de fase da vida ou de ritmos da vida, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que estava me trazendo que um grande tema da biografia dela é justamente assim, ela conseguir estabelecer vínculos nas suas relações sociais pelo que ela é e não exatamente pelo que ela performa ou pelo papel que ela tem naquela relação, né? Então, aquela profissional que ela é, ou aquela amiga que está sempre, vamos dizer assim, não, eu estou sempre pronta para um passeio, para uma atividade, então eu estou sempre impecável e tal, né? E essa dificuldade de relaxar nos relacionamentos, para que o relacionamento possa florescer no que ela é e não no que ela performa, né? Então, acho que isso tem a ver também, né? Porque se a gente tem que a todo momento estar pronta, né? Vamos dizer, fantasiada daquele papel que a gente desempenha, né, nos relacionamentos, isso também, né, é um excesso, né? Também é um cansaço que vem atrelado a isso e muitas vezes é sutil e a gente não percebe. Sim. E eu fico pensando muito nesse lugar do quanto que a gente vai, ao longo da nossa biografia, a gente vai ouvindo coisas, vozes, né? Então, minha mãe, meu pai, enfim, professores, e o quanto que a gente vai internalizando essas vozes. E o quanto que a voz que a gente escuta, que a gente mesma fala, o quanto que é uma voz nossa. Sim. Ou o quanto que é uma voz repetida, é um eco, sabe? Assim, se a gente tá falando ou se a gente tá fazendo eco. Eu fico um pouco nessa reflexão do quanto que a gente consegue estar conectada com quem a gente é, com as nossas necessidades, com a nossa essência, com a nossa autenticidade. E ao mesmo tempo tá na relação. Então acho que essa cliente que você falou, acho que tem um pouco desse lugar. O quanto que ela consegue estar na relação a partir dela. E não a partir do que ela imagina, ela espera que o outro espere dela. Né? Olha que louco. Exatamente. Onde a gente chega. E eu acho que essa nuance, né? Isso fala dessa relação que a gente tem com a cultura, né? Com o nosso tempo, com o social, com o externo, da gente conseguir fazer essa separação um pouco, né? Somos seres sociais, estamos inseridos numa cultura, mas ao mesmo tempo existe esse eu, né? O quanto que esse eu, ele está impregnado com a cultura e precisa atender a esses, né, a esses códigos, né? Porque a gente vive, nós vivemos pautados pelos códigos sociais, tá tudo certo, né? Do local onde a gente vive, do tempo onde a gente vive, a cultura dita muita coisa, né? Mas
sem esquecer, né, da individualidade. Onde está esse eu? Quem é esse eu dentro dessa cultura, né? Sim. Porque a gente também molda, né, um pouco isso, como que é o nosso entorno. É claro que né, a cultura ela é muito forte, ela traz esses grandes movimentos, mas a todo momento esse exercício do voltar para dentro e entender, ok, o que dessa cultura faz sentido para mim e o que eu vou, vamos dizer assim, onde eu vou colocar energia, né? Em que temas dessa cultura, assim. E esse tema, acho que do cansaço excessivo e coletivo é um deles, né? Pra gente não mais somente aceitar, né? E agora, falando aqui, me lembrei até de um artigo que eu li, de uma reportagem que eu li na semana passada, que falava um pouco de uma tendência que a gente viveu nos anos ali, logo pós-pandemia, né? No meio da pandemia, um movimento muito grande, né, da vida nômade, né, dos nômades digitais e tal, mudando para lá e para cá, né, usufruindo dessa liberdade geográfica, né, muitas vezes em um trabalho remoto, muitas vezes numa profissão que foi surgindo ali com novas oportunidades ali, com a internet, enfim, e também com todo aquele movimento que a gente teve ali do isolamento, do abre e fecha e tudo mais, mas o que esse artigo dizia que eu achei muito interessante é que essa tendência, né, desse nomadismo digital, né, dessa vida muito que pula de galho em galho, assim, mesmo para essas pessoas que experimentaram isso e o lado bom disso, uma grande maioria dessas pessoas também está escolhendo ficar em algum lugar, porque isso também foi gerando um esgotamento tão grande, né, porque isso começou a ficar extremamente atrelado à identidade daquela pessoa, né? Então, o que eu faço com isso agora? O que eu coloco na internet, o que eu vendo é essa minha vida nômade, que a todo momento eu posso estar em qualquer lugar. Isso foi ficando difícil de sustentar. Eu achei muito interessante isso, né? E eu acho que não é uma crítica a quem estava vivendo esse estilo de vida. Não é. Ali o texto trazia um pouco essa reflexão de que, né, a gente também pode considerar o que a vida está pedindo. Sim. Né? Se a vida pedir aquilo naquele momento, a gente usufruiu daquilo, que maravilha. Mas o que começa a faltar de repente, né? Então, eu acho que é esse olhar individual, né? Quando a gente olha para dentro e fala o que a minha vida agora me pede. Né? Você falou desse caso, eu lembrei de uma moça que eu sigo também, e que ela sempre vendeu cursos, tal, com a intenção de faça a sua própria comida, você consegue, tá? É muito mais natural e tudo mais. E ela chegou num lugar de esgotamento que ela não conseguia mais fazer a própria comida. E o quanto que ela passou a criou coragem, que a gente também já falou um pouquinho disso no primeiro episódio. Ela criou coragem e ela falou, eu vou ter uma pessoa para me ajudar. E ela abriu isso e muitas pessoas atacando ela. De assim, nossa, mas eu me desdobro em 20 para fazer minha própria comida e tal, e agora você vem com essa de... você vai ter uma ajuda, assim, justo você que fez com que eu tomasse esse caminho. E eu acho que ela tá, nossa, com toda a razão dela, porque ela percebeu que neste momento de vida dela, acho que ela teve um filho no meio do caminho. Nesse momento de vida dela, ela não dá mais conta. E que bonito ela se colocar vulnerável, né? Mostrar que ela mudou, que o processo agora é outro. E o quanto que a gente que está do outro lado, né, seguindo essa pessoa, o quanto que todos nós também deveríamos pensar assim, nossa, mas será que isso cabe na minha vida? Será que fazer a minha própria comida cabe? Peguei um exemplo aleatório, né? Mas que me veio. Será que cabe? Ou não cabe? E tá tudo bem, eu não preciso estar nesse lugar, nesse status, né, de perfeição, de, nossa, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, que isso também nos tira da gente e nos coloca num lugar de exaustão, que eu acho que é muito que a gente tem visto. E eu acho que o termômetro disso, assim, é essa história de que as coisas não são estáticas, né? A nossa vida é esse equilíbrio dinâmico, né, que vai e vem, é aquela história que a gente fala muitas vezes, né, dessa lemniscata, enfim, esse vai e vem. Então eu vou para dentro, eu analiso, eu olho para o externo, faço uma nova avaliação. Então, lemniscata é aquele símbolo do infinito, para quem não... Exatamente, bom pôr a legenda.
Mas é justamente isso, né? Então não é uma questão de identidade, mas é uma questão do momento de vida, né? Então essa postura que a gente sempre fala também, né? Esse papel do observador da própria vida, né? Que eu acho que é bem essa postura que a gente estimula, né? Quando a gente está fazendo um acompanhamento biográfico, quando a gente vai olhar, né, para o panorama biográfico de alguém, né, é essa postura que a gente convida, né, para que a pessoa se coloque como observador da própria vida. O que a vida me pede naquele momento, o que me atende, o que faz sentido, mesmo que não fizesse antes, e que agora faz. E tá tudo bem, que exatamente. Ótimo mudar. Compreender, né, os ritmos da vida. Então, eu acho que essa sensação do esgotamento coletivo e individual também tem um pouco isso, né? Eu acho que esse distanciamento dessa percepção mais apurada, assim, né? Dos ritmos, do ritmo da vida. E acho que você falou de colocar a legenda, acho que tem uma legenda que também foi alguns feedbacks que a gente ouviu dos 2 episódios dessa temporada, esse lugar que a gente vai traduzindo um pouco da vida real com a antroposofia. E aí eu acho que tem uma legenda que vale a pena a gente colocar, que na antroposofia a gente sempre fala das 4 dimensões do ser humano, né? Então, corpo físico, etérico, o astral e o eu. E eu, em minhas analogias, eu acho que tem uma muito boa que remete à construção de uma casa. Então, o corpo físico são as paredes, né? Então, essa construção material. O corpo etérico é o que traz vida, né? O que traz processo, traz fluxo para esse corpo físico. Então, na minha analogia ali da casa, os canos, toda a parte hidráulica, toda a parte elétrica, o que traz essa vida. O corpo astral, que são as emoções, os sentimentos. Então, que cor que eu vou pintar essa parede? Essa aqui eu vou fazer uma textura. Qual móvel que eu vou colocar? Qual que é o piso? Qual é o revestimento? E o eu, que é quem habita essa casa. E aí, quando a gente está falando, né, desse eu, do cansaço, o cansaço, ele é revelado, talvez, muito ali no corpo etérico, mas quem é responsável por aquilo é esse eu. Então, assim, se esse eu que está habitando lá aquela casa tá usando demais eletricidade e o fio que foi colocado é um fio fininho, vai dar ruim. Né? Assim, se o cano tá com problema e aí tá lá enchendo a banheira 300 vezes por dia, vai dar ruim. Então, esse eu, nesse lugar de responsável pela manutenção disso tudo. E eu acho que uma reflexão de, assim, quem é que tá pautando a minha vida? Sim. Qual dessas 4 dimensões que a gente falou, né, o físico, o etérico, o astral e o eu, quem que tá pautando? Então, são as emoções, são os sentimentos, são os meus hábitos que estão lá no etéreo, o que tá pautando a minha vida? Ou é esse eu, essa individualidade que deveria orquestrar isso tudo de um jeito que fizesse com que esse organismo fosse saudável. Sim, e aí você tá falando, né, de consciência e de vitalidade, né, de dois aspectos importantes, assim, né, da nossa vida, e que sustentam, né, é claro que todas as dimensões sustentam a vida, mas essas duas têm esse papel importante, né, dessa sustentação da vida, assim, e acho que vale, né, aprofundar um pouquinho em cada uma delas, assim, muito mais para compor, eu acho que essa imagem, né, do como a gente então dá o próximo passo, né? Então, entendendo esse cansaço como algo muito predominante, né? Esse esgotamento, né? Que a todo momento nos rapta na nossa própria vida, né? Eu acho que esses 2 aspectos são interessantes de a gente avaliar, assim, né? Então, a vitalidade, né? Nesse sentido de ser assim... para além dessa percepção ou dessa máxima assim, eu posso tudo, será que eu posso tudo? Será que eu posso tudo? Ou pelo menos não tudo a todo momento, né? Mas... Ou na sua fase biográfica você pode. Exatamente, o que é possível ali, que dá né? conta? Mas quando a gente fala da vitalidade, para além do que a gente, né, que é essa, vamos dizer, essa força de vida, ou essa energia, essa disposição, para além do que a gente pensaria de forma mais
mais corriqueira, assim, o que vai me dar, né? O descanso vai me trazer vitalidade, uma boa alimentação, exercício físico, claro, tudo isso, e a gente poderia fazer um episódio só sobre isso. Mas o que eu queria trazer aqui é um pouco assim, o que sustenta essa vitalidade num nível um pouco mais sutil. Então, assim, refletir um pouco sobre a própria vida, que é o que me regenera, né? O que me traz nova vitalidade, né? O que me renova, o que me recupera, né? E aí, pensando nisso, eu lembrei também de uma outra pessoa a qual eu atendi e que fez um processo muito bonito, assim, ela tinha questões muito importantes no trabalho, estava ali muito desgastada com o trabalho, muito ali inquieta, tentando buscar o que a faria novamente se reconectar, né, com o trabalho. Enfim, e ao longo do processo ela foi desvelando muita coisa, e foi bonito porque ela trouxe uma última frase, assim, ao final do processo, que ela trouxe assim, olha, eu entendi que o que me revitaliza é estar em contato com o novo. E o novo para ela era descobrir, aprender, inovar no trabalho, enfim. E ali ela entendeu que era aquilo que trazia vitalidade para ela no trabalho. Não necessariamente que era, eu preciso mudar completamente de carreira. E foi entendendo que, né, muitas vezes é isso, não é mudar tudo, mas é a dinâmica que você estabelece com aquilo, com aquele objeto, com aquele fenômeno, né? Então... Não, e olha que interessante, né? O que regenera essa pessoa que estava aí, muitas vezes desvitaliza outras. Total, exatamente. Então, assim, você estava falando, me veio na minha cabeça uma pessoa que eu também atendi, que ela chegou à conclusão exatamente oposta. Ao contrário. De que, assim, ela precisa de estabilidade. Sim. Muita mudança, muita novidade. E a pessoa que estava com ela era o oposto. Então, assim, ela se deu conta de que ela se cansava nesse relacionamento porque o outro tinha um movimento que para ela era demais. Sim. Então, o quanto que é bonito a gente perceber e investigar o que cada um Sim. tem, né? O que cada um tem como essência e não é uma receita de bolo. Não, e por isso, né? É o seu caminho individual, né? Sim. Que é essa pergunta um pouco que a gente fez no início, assim, né? Se esse é um tema do coletivo e do social, ou o quanto que o individual, o caminho individual é um componente importante ali, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Mas esse olhar para dentro é o que vai ditar, né, essa atuação do eu, né, que a gente estava falando. Sim. E até agora fazendo esse gancho para esse eu, né? Você fez essa analogia da casa e a gente costuma dizer isso também, né? Que o eu é o senhor da própria casa, né? Ele precisa ser soberano ali, né? Então, e é claro que se essas outras dimensões também não estão inteiras para receber esse eu, né? Por isso que não adianta, a gente tem que cuidar de forma integrada, integral e integrativa, né? Para que isso tudo esteja alinhado e ele tenha onde se sustentar. Sim. Né? E aí, minha cabeça eu sempre tenho um pezinho ali na parentalidade, é sempre um tema que me toca muito. E a gente já tem um outro episódio lá de trás, que a gente fala dos 12 sentidos, que na visão da antroposofia não são 5, não são 7, são 12. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas tem um sentido que é o sentido vital, que ele se dá lá no comecinho da vida. Ele se desenvolve, né? Ele se revela ali nesse comecinho da vida. E ele diz respeito a pessoa perceber como que tá a vitalidade dela, como que ela tá nessa história, né? E aí tem aquela cena típica que eu já fiz, você provavelmente já fez e nós aqui muito provavelmente já fizemos, que você tá lá, você tá vendo, tá na hora do jantar, a sua criança tá falando que não tá com fome, mas é hora de comer. Quando você fala, não, mas agora é hora de comer, agora você precisa comer, mas ela tá olhando pra ela e tá falando, mas eu não tô com fome. Sim. E a gente tá falando, não, mas então quanto que ali, um exemplo simples, e que tá tudo bem, a gente tá aqui também pra aprender, o quanto que a gente desconecta, né? A gente começa nesse movimento de desconectar essa criança dela mesma. E aí, sim, às vezes ela vai tá com frio, não vai tá com frio, a mãe vai lá, não, precisa pôr o casaco, porque tá frio lá fora. Mas ela tá jogando bola, tá pulando e não tá com frio. Então, o quanto que a gente também tem que ir ponderando, né, casando essas duas coisas, para que ela possa
crescer e ser um adulto, uma mulher, um homem que, sei lá, tá numa reunião, tá com vontade de fazer xixi, fala, gente, eu vou sair rapidinho. E não vai ficar naquilo eternamente, porque, nossa, mas eu não posso desagradar, eu não posso me colocar aqui. E eu acho que tem essa reflexão, né, de o quanto que esse cansaço, ele tem, esse cansaço coletivo, e aí, de novo, a gente aqui acaba aquele paradoxo, né, do coletivo e do individual, o quanto que ele tem a ver com uma necessidade de agradar o outro. Sim. Então eu não coloco limite, eu não coloco as bordas que eu deveria, eu não me coloco nessa situação com medo, com receio de não agradar o outro. De não agradar, e aí, nisso, de não eu pertencer, vou me desgastando. Sim. De não fazer parte, né, de não ser mais aceito, enfim. Então, é esse cultivo da autopercepção, da autoobservação e do autorrespeito, né, assim. Porque, de fato, exige que você se coloque ali e sustente, né, se posicionar, né, individualmente e ir atrás do que é melhor para a sua biografia, o que é mais adequado. E muitas vezes não é nem o que a gente quer, que é um pouco que a gente fala assim, que é esse componente da liberdade do eu, né? Então, como que eu sou livre para fazer o que seria o mais adequado, o mais salutar, o mais saudável para o meu momento de vida. Sim. E isso também com relação aos ritmos, né, da nossa vida. Que ritmo eu emprego na minha vida, naquela fase, né? E isso também é interessante de observar, né? As fases biográficas, o que cada fase biográfica pede da gente. Muitas vezes a gente vem numa mesma toada por 20, 30 anos, sem considerar, não, peraí, como que tá a minha saúde, como tá o ritmo da minha vida, como tá a dinâmica da minha família, que ritmo é esse, né? E claro que esse ritmo, assim, pelo menos aqui na nossa sociedade ocidental, né, e tudo mais, né, contemporânea, ela é muito pautada né, na vida do trabalho, né, essa vida laboral, assim. E muitas vezes a gente coloca esta vida como né, o principal norte, assim. É claro, ela nos dá sustento e tudo mais, mas, de novo, eu acho que é esse convite para essa reflexão, assim, o que toma mais espaço em determinado momento da minha vida, né? E quando a gente vai olhar as fases, né, biográficas, isso, elas mostram ali muito. Daí acho que tem, além da fase biográfica, acho que tem esse cruzamento entre a fase biográfica, né? Então se a gente for olhar as leis biográficas, né, os setênios, enfim, e o acontecimento. Então, por exemplo, é muito diferente você ser mãe aos 18 anos ou você ser mãe aos 35, aos 40. Então, assim, é o mesmo acontecimento, ter seus pais envelhecendo, seus pais doentes. Sim. Quando você tá numa fase que você tá pra fora, que você tá pro mundo, ou quando você tá numa fase que você já tá mais lá na frente, né? Numa fase de se tornar mais sábio. Então, os acontecimentos em cada uma das fases da vida são algumas... como que fala? De matemática, já nem me lembro mais como faz matemática. Equações. Mas assim, são componentes dessa mesma equação. Sim. Então, quanto que a gente tem que olhar para isso também. E é isso, né? Cada fase vai ditar um pouco, né? O que a vida está nos pedindo, né? E a gente pode olhar de forma bem macro e depois ir se aprofundando, né? Pelo olhar, por essa visão, né, da biografia humana, né, essa trajetória arquetípica que a gente faz, né, na nossa biografia, é como se a gente tivesse 3 grandes macrofases, né, do nosso desenvolvimento. Então, o primeiro, que vai ali do nosso nascimento até os 21 anos, a gente fala que é essa fase do aprender, né, em que você está disponível, né, a receber tudo do mundo, né, onde você vai receber muito repertório, você vai observar muita coisa, né, o papel da criança, né, de se encantar, de observar o mundo, então de aprender, né, esse pequeno cientista, assim, né, que vai explorar muito o mundo. E é uma fase ali, né, que vai até mais ou menos os 21 anos, e depois a gente entra numa fase que a gente chama ali, né, da fase jovem adulta, né, e início da maturidade, dos 21 aos 42 anos mais ou menos, que aí sim é a fase da luta, da conquista, né, um pouco essa análise aí desse
vamos dizer, desse cavaleiro, né, das histórias medievais que vai para essa luta, assim. Então é um pouco essa analogia, né, que é quando também a nossa vitalidade, o nosso corpo físico, o nosso corpo vital está disponível para isso, né? Então, quando a gente olha para isso, né, todas as nossas dimensões também vão nos dando essas pistas, né? Que está no nosso auge, né? Exato, tá no auge da nossa vitalidade para isso, para justamente conquistar muita coisa que né, da matéria, desse mundo terreno aqui. Então, essa disposição para ir atrás, para desvendar muita coisa. E a partir dos 42, né, a gente entra nessa fase que você falou, né, já citou, esse tornar-se sábio, né, ou sábia. É uma fase que vai se tornando mais sutil. É claro que a gente ainda tem muita vitalidade, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Você falou, tá com 42, eu com 43 também, e cada vez mais a gente se sente mais apta a isso, né? A gente vê uma sociedade cuidando também, né, por outro lado, cuidando mais da saúde, da alimentação, e tá tudo bem, mas a gente vai sutilizando a nossa experiência, né? A gente vai indo em direção a um caminho mais da consciência, né? Então, quando a gente observa isso de forma mais macro, a gente também compreende que a vida traz alguns ritmos que nos mostram, né, determinados caminhos, assim, né? Acho que só pegando o gancho dessa parte da sabedoria, né? Sempre dou esse exemplo aqui, eu acho ele muito bom. Que eu ouvi de uma mestre minha, que ela falava que a sabedoria é um pente que a gente ganha quando a gente já tá careca. Sim. Então a gente não tem mais aquela vitalidade toda, mas a gente agora tem um pente. E a gente pode usar esse pente para outras pessoas, né? Então, com esse momento de poder retribuir, poder estar no mundo a partir de um outro lugar. É uma fase, né, que é até longa, assim, que a gente vai falar de legado, de entrega, né? E que também é uma fase muito... como é que se diz? Assim, ela é muito... a gente pode apreciar muito essa fase, porque... Desfrutar. Uma fase em que... Desfrutar, exatamente, essa palavra que eu queria. Desfrutar, né? Desse período em que a gente já está mais sábio de si, assim, a gente já... talvez já desvendou alguns caminhos e tem maturidade para colocar o que a gente quer no mundo, né? E aí eu acho que o grande desafio, acho que principalmente nessa fase, é dosar o ritmo. Sim, total. É aí, né, que a gente vê essa vontade de repente seguir na mesma toada e que talvez não seja mais possível. A vitalidade não é mais a mesma. Não é a mesma, a gente precisa aprender a usar outros órgãos, assim, né? De outra forma. Não quer nem dizer fazer menos, né? Sim. Mas é de uma outra forma, com mais qualidade, com mais interesse, né, talvez com mais estratégia até, talvez, assim, poderia usar essa palavra. E eu acho que tem um ponto que também fiquei aqui refletindo enquanto a gente estava fazendo essa pauta, que é a gente entender que muitas vezes o nosso sofrimento, ele não vem necessariamente da mudança em si. Muitas vezes ele vem de uma tentativa de manter o ritmo que já não cabe mais na vida, que já não serve mais. Sim. Então, quando a gente estiver em algum momento de sofrimento, e sim, estaremos em vários momentos, entender assim, da onde que está vindo? Ele está vindo da mudança em si ou da tentativa de manter um ritmo que ele já não cabe mais? Sim. E aí eu tenho um exemplo da minha vida que é muito bom nisso. Eu falei agora há pouco, né, de quando eu me tornei mãe e conciliar esses papéis, trabalho no mundo corporativo, maternidade, enfim. E teve uma situação que foi muito característica disso, assim, desse lugar de sofrimento. O que aconteceu? Tinha um evento à noite da empresa, eu que estava organizando o evento. Tinha acabado de voltar de licença maternidade, minha filha acho que tinha, sei lá, 8, 9 meses, que eu fiquei 7 meses ali fora, de licença. E aí, o que eu fiz? Eu saí do trabalho, fui para casa correndo, amamentei, porque ela ainda mamava. Dei banho, coloquei ela para dormir e voltei correndo pro evento que eu tinha que ir. Destruída por dentro, né? Porque assim, eu não queria estar dividida entre isso tudo. E aí eu ouvi de uma pessoa lá do evento, falou, nossa, mas você é incrível, né? Nossa, Carla, você dá conta de tudo. Ali me caiu uma ficha de que assim, eu não quero dar conta disso. Não é esse o lugar. Eu não quero, assim, tratar minha filha como uma mercadoria ali, que eu tenho que colocar e ela tem que dormir rápido porque eu preciso voltar para o trabalho.
Ali eu me dei conta de que o sofrimento que eu tava ali, ele não tava vindo da mudança em si, de ter agora também a maternidade. Ele tava vindo de um lugar de eu tentar manter o ritmo que eu tinha no trabalho, a performance que eu tinha, o destaque que eu tinha, a carreira que eu tinha, a velocidade de crescimento que eu tinha, com outro papel. Então ali me caiu essa ficha assim muito, muito claramente. Isso foi naquele momento e hoje eu continuo tendo outras sofrências, né? A gente segue. Sim, seguimos lidando com as sofrências, é isso. E aprendendo a lidar com elas, né? Mas eu acho que, né, esse exemplo que você trouxe fala justamente desse valor, né, atrelado àquele papel que você desempenhava e aquele ritmo que você empregava na sua vida, né? A minha identidade estava atrelada a esse trabalho corporativo. Sim. Né? O quanto que, ao pensar na possibilidade de descolar isso um pouquinho, acaba ferindo quem eu sou. Tem uma pessoa que eu estou finalizando o processo que aconteceu exatamente isso na biografia dela. Ela era tão colada à identidade no trabalho que quando ela foi mandada embora, a vida ruim. Crise homérica, assim, porque quem sou eu sem isso aqui? Como que eu funciono? Eu sou isso aqui. Eu sou esse trabalho. E não. Quanto que a gente é a gente e a gente está a serviço de várias coisas e o trabalho é uma delas. Sim. Isso acontece também em outras áreas da vida, né? Um relacionamento, super. Sei lá, né? Um casamento, um papel que você ocupa né, na família, diversos papéis que a gente está tão acostumado a manter, né, a performar naquele papel e que dizem muito mais sobre isso, sobre o papel e não sobre a sua identidade, né, sobre o valor do ser, assim. E muitas vezes o corpo está cansado, mas o desejo de corresponder a essa expectativa, ele é maior e aí isso entra em choque, assim. Sim. Né? Então, acho que um dos grandes temas para mim desse episódio é como que a gente coloca essas duas coisas na balança e deixa isso aqui de uma forma mais harmônica, né? Orquestrada. Quanto que a gente consegue fluir entre essas duas coisas. E aí, para mim, a chave dessa história é a consciência, é o olhar para si. Eu sempre vou bater nessa tecla em todos os episódios, eu acho que eu acabo nesse lugar, porque para mim é o caminho de muitas questões da humanidade hoje. E assim, eu acho que a gente sabe, né, que quando você fala, mas assim parece que é muito fácil, né, falar da vida do outro, é só fazer essa mudança. Acho que não é isso, né, o que a gente quer imprimir aqui é talvez essa possibilidade da gente enxergar o novo, né. O que é pensar em alternativas, né? Agora, sendo bem assim, colocando todas as alternativas na mesa, né? O que é possível afastar, né? Quando eu me vejo num estado de exaustão, de cansaço, de desvitalização, assim, completa, porque isso chega muito também, né? A gente vai investigando, assim, as pessoas que estão com a gente falam, não tá dormindo bem, não tá comendo bem, não tá, né? Ou tá fazendo atividades demais, ou então atividades que não fazem bem, ou tá fazendo de menos, né? Aquilo ou bem... se desgastando. Fazendo pouco, né? Numa relação, enfim, sei lá. Então, o que é possível afastar, né? No Ayurveda, fazendo uma outra ponte, a gente fala muito disso, assim, quando a gente se vê em desequilíbrio, né, o primeiro passo, assim, que a gente deveria tomar é justamente, assim, como é que eu posso afastar o que causa esse meu desequilíbrio, né? Então, quais são os elementos que eu preciso afastar de mim? Então, é um relacionamento, é um trabalho que talvez seja algo mais difícil, mas, assim, uma dinâmica que eu estabeleço com esse trabalho, ou com esse colega, com esse vizinho, com esse, sei lá, né, seja o que for o tema, né, da sua biografia que te causa, ou isso, um mau hábito, né, não, durmo mal há 30 anos, assim, né, então como é que a gente olha para essas coisas e vai pensando em alternativas para você ir tirando, né? E eu acho que também se questionar, tá bom, mas por que eu me mantenho aqui? Sim. O que está me fazendo me ficar aqui? Nesse hábito, nessa relação, nesse trabalho, enfim, no que quer que seja? Por que eu... Aonde que eu tô? Qual botão que eu não tô conseguindo
reconhecer aqui. Acho que é muito desse ponto da consciência, né? Sim. Quanto que a gente coloca consciência nas coisas para que a gente possa morar, habitar essa casa que a gente estava falando há pouco tempo atrás. E construir esse caminho de mudança, né? Porque ele pode ser que ele não venha de um dia para o outro. Não, ele com certeza não vai vir de um dia para o outro. Não vai vir de um dia para o outro. A estafa, o esgotamento também precisa de um trabalho para que se saia disso, né? Eu sempre costumo dizer também, assim, a gente não chegou naquele momento assim, eu tropecei e agora me vejo nesse estado. Não, é uma construção de um tempo, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, se vincular a esse comprometimento com a mudança, estar, né, nesse estado de consciência, de observação, de observador da própria vida, e de avaliar, né, o que ainda cabe, o que não cabe mais, que ritmo que precisa ser mudado, né, para que esse novo caminho vá sendo construído, né? E aí eu fiquei pensando, né, acho que para mim, depois que a gente se debruçou, né, em estudos, em pensamentos, reflexões sobre essa pauta, para mim, acho que o oposto do cansaço, nesse sentido que a gente está falando, ele começa pela intimidade consigo mesma. Então, se você não tiver essa intimidade com você, de entender quem você é, o que você faz, por que você... Sabe, os 3 porquês? Né? Então, mas por quê? Por quê? Por quê? Você vai chegar num lugar que é mais visceral. Sim. O quanto que ir por esse caminho talvez abra uma portinha para que o cansaço possa se dissipar. Porque ele vai estar aí, a gente está numa sociedade que é a sociedade do cansaço, não adianta a gente negar isso. Mas o que eu, na minha individualidade, posso escolher fazer? E lógico, tô falando do alto do meu privilégio, que tenho essa possibilidade, não levo 3 horas para ir pro meu trabalho todo dia, 3 horas para voltar, então tem todo um contexto. Mas quais são o pequeno... como que a Márcia sempre pequeno fala? Maior passo, o menor né? Maior passo que você pode dar nesse momento. E sempre tem, né? E sempre tem um pequeno novo hábito que você pode adquirir ou que você pode deixar de lado. Sim. Né? Então, é aquilo, né? Coisas que é aquilo, informações não faltam mais sobre isso também. O lance da hiperatenção a gente já sabe, o quanto que internet, redes sociais, estar conectado o tempo todo, a desconexão com a natureza, tudo isso, né, nos tira essa vitalidade. Então, não é falta de informação, né? Mas eu acho que às vezes vai precisar de um impulso a mais para que a gente se vincule a novos hábitos e que nos tirem da estafa, né? Nos façam nos regenerar. Eu acho que hábitos regenerativos, hábitos que sejam nutritivos nesse sentido mais amplo, assim, e que nos tragam de volta à vida, né? Nos aproximem ao ritmo da vida, assim. Acho que como sociedade a gente não precisa mais justificar o nosso descanso. Exatamente, que o nosso descanso, né? Que o nosso valor não esteja atrelado ao nosso desempenho, ao quanto que a gente produz, ou, né, o quanto que a gente entrega, mas sim ao que a gente né? Ao nosso ser mais íntimo, e que isso é o suficiente, né? Maravilha, acho que temos um episódio. Nossa. Espero que não tenha sido cansativo. Espero que tenha sido revitalizante, revitalizador para quem nos ouviu, nos assistiu. Então, obrigada a você que esteve conosco. Obrigada novamente à nossa marca patrocinadora, Ivá Bio. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.